Sejam bem-vindos ao Nexus Talks. Eu, Guilherme Barreiro, diretor-geral da Nexus, converso aqui com pessoas especiais falando sobre tecnologia, cloud computing, segurança da informação e muito mais. E hoje vamos nos aprofundar ainda mais em segurança da informação. E para isso, convidamos a Ana Cerqueira, que é Country Manager da Imperva no Brasil, para nos ajudar a falar sobre os desafios da segurança da informação na jornada da transformação digital das empresas brasileiras. Vem com a gente! Oi, Ana. Primeiro, obrigado por ter aceito o convite de participar conosco aqui. É um prazer te receber. Oi, Gui. Bom dia. Eu que agradeço. Um privilégio estar com vocês. Ana, para a gente começar a esquentar os nossos motores aqui, eu queria pedir para você explicar um pouquinho da sua carreira, se você puder, por favor, até você chegar na Imperva, né, nesse cargo de liderança como responsável da empresa no Brasil. Você pode contar um pouco para a gente? Bom, comecei a trabalhar bem cedo, sempre em vendas. Minha paixão, na verdade, é a liderança de vendas, vender, estar no cliente, isso é uma coisa que eu gosto muito. Mas eu tive uma escola muito importante na minha carreira, que foi a Xerox. A Xerox, na época, né, era líder no treinamento e de vendas, e eu tive acesso a muitas coisas importantes para o meu desenvolvimento nessa época. Depois eu passei por algumas outras experiências, uma super importante também foi a Dimension Data, que hoje é NTT, onde eu liderei toda a área de vendas lá durante alguns anos, construí parte da área de vendas também, isso foi bastante interessante. Minha carreira sempre foi bastante focada em tecnologia, passando muito dela foi em cima de infraestrutura, depois virtualização, e segurança sempre foi algo que a gente sempre falou, mas que eu não tinha essa experiência do dia a dia. Então está sendo um aprendizado bastante importante. Eu me interessei por segurança há mais ou menos uns 4 anos atrás e tive a oportunidade de liderar agora a Imperva aqui, líder de Cybersecurity, e abrindo aqui as novas frentes no Brasil. Legal, Ana. Assunto segurança, ele na verdade também ele é novo para todas as corporações, né, no final. Tá ficando cada vez mais participante do mainstream, assim, da imprensa e das conversas aí dos executivos mais recentemente também, né? Mas muito legal conhecer um pouquinho da sua trajetória. E agora que você está na Imperva, Ana, agora não, né? Já faz um tempinho, mas eu queria aproveitar a oportunidade também de você explicar um pouquinho o que a Imperva faz. Talvez quem está vendo a gente aqui saiba que a Imperva trabalha com cibersegurança, sabe que trabalha com soluções de proteção, mas não sabe necessariamente quais são as dores que a Imperva resolve. Você pode contar para a gente, dar um pequeno overview do que a Imperva faz? A Imperva, líder de Cybersecurity, foi fundada em 2002, então tem uma jornada bastante sólida de segurança. E quando a gente explica em Imperva, eu costumo dividir em Imperva as nossas soluções em 3 blocos principais. Quando olhamos para a rede, então nós temos soluções de DDoS, soluções de DDoS para a rede, DDoS para a web, CDN. O segundo bloco, olhando para aplicações, então nós vamos para soluções de WAF, de bot management, de client-side protection, de RASP, de API Security, um assunto super importante e relevante hoje em dia. E o terceiro e último bloco a gente foca em database, em segurança para banco de dados. Aí muito focado em compliance, em descoberta de vulnerabilidade, classificação de dados sensíveis, levando aí toda uma inteligência e automação para dentro das organizações. Comumente a Imperva é conhecida pela camada de WAF que a gente oferece, que é um dos produtos mais antigos que a gente fornece no mercado. Mas nós endereçamos todas as dores relativas à segurança do dado. Aonde ele estiver, com esse portfólio de soluções, a gente leva a camada de segurança, inteligência, automação e orquestração dos ambientes de segurança das organizações. Legal, Ana. Você falou agora de segurança e proteção de dados, né? É legal para conhecer esse amplo espectro que a Imperva atua. Realmente, como você disse, né, muita gente conhece o Web Application Firewall, mas às vezes nem sabe que a Imperva tem essa camada de proteção de dados também. E a gente tem a LGPD, que recentemente entrou em vigor.
Você pode dar algum exemplo para a gente do quanto que essa solução da Imperva de proteção de dados até pode apoiar as empresas aqui no Brasil a se adequarem à LGPD? Isso é um grande desafio, Gui, porque quando nós olhamos atualmente a organização de TI, nós vemos muita fragmentação, e junto com essa fragmentação vem os desafios maiores para permear a segurança em todos os níveis, né? Com a transformação digital, essa fragmentação trouxe novos desafios para dentro de TI. Quando nós olhamos para as empresas e a necessidade de adequação à LGPD, a gente olha várias frentes, né? Dentro das nossas soluções, a gente consegue auxiliar o mercado, auxiliar os clientes dentro de 2 pilares principais dos 3 que eu falei. Aplicação, com as nossas soluções voltadas para a segurança de aplicação. Então, quando a gente fala dessa fragmentação, imagina, né? Grande parte das organizações estão movendo seus workloads para a cloud. Grande parte dessas organizações tem a necessidade de APIs. E aí vem uma camada super importante do nosso portfólio, que é a segurança de API. A API é um dos principais vetores de ataques atuais. Quando a gente olha para 2024, isso tende a triplicar. Então está aí uma vulnerabilidade importante para a gente cobrir com segurança, para a gente cobrir, para a gente levar aí essa camada de segurança. Quando a gente olha banco de dados e a forma como a Imperva entrega a sua solução, ou seja, a gente tem obviamente, a segurança, mas a gente tem o discovery de vulnerabilidades, nós conseguimos entender, categorizar o dado, nós conseguimos, através de expressões regulares, identificar aonde estão os dados sensíveis, por exemplo, CPF, cartão de crédito. Então, a gente faz a gente leva toda uma inteligência na detecção de possíveis vulnerabilidades e do dado sensível, indo de encontro também à necessidade de adequação do LGPD. Então, assim, na verdade, a Imperva endereça o LGPD com variados produtos de seu portfólio, mas no fim do dia a gente consegue adequar as regulamentações, por exemplo, não só LGPD, mas quando a gente olha a RIPA, né, que é saúde, quando a gente olha a SOX, quando a gente olha regulamentações específicas do segmento financeiro, a gente consegue endereçar através das nossas soluções, porque tem o machine learning, tem muita automação que o nosso portfólio carrega, que é justamente para levar a facilidade não apenas na implementação, mas no dia a dia de execução, levando uma eficiência operacional para as organizações. Então, quando a gente fala de LGPD, que é um assunto amplo, a gente consegue endereçar todas as frentes relativas a esse assunto aqui tão importante para nós aqui no Brasil. É muito legal e muito rico isso que você trouxe, Ana, do Database File, das soluções de proteção de dados da Imperva, porque a gente fala com muita gente, né, muito cliente nosso, que ainda relaciona que segurança é um problema de infraestrutura e não de aplicação também, né? E cada vez mais ali a gente tem que ver a segurança nesses vários espectros que você trouxe, né? De infraestrutura, de aplicação, a interoperabilidade de aplicações usando APIs cada vez mais está expondo essas aplicações aí, principalmente em cloud, a vulnerabilidades. Então acho que é bem legal trazer esse contexto para que quem esteja nos vendo e nos ouvindo aqui possa também entender que as soluções de segurança elas também compreendem a proteção de dados, né? E justamente, continuando um pouco nessa linha de proteção, Ana, não especificamente de dados, mas agora falando um pouco do todo do mercado, né? É fato que toda semana agora a gente recebe uma notícia nova de uma empresa brasileira recebendo um ataque, né? Não precisamos citar os nomes das empresas aqui, é claro, mas tem de tudo. Tem de ransomware, tem de negação de serviço, um assunto que talvez não fazia parte do mainstream hoje da mídia. Hoje você liga a televisão em canal de notícia, você vê notícias sobre ataque cibernético e isso com certeza deve estar assustando muita gente, né? Semana passada a gente conversou com o IDC para poder entender um pouco das tendências para 2022 e aparece a tendência dos CIOs, dos CISOs como o primeiro tópico, né? E principalmente dos CEOs, que o tópico é segurança. Então parece que finalmente
a segurança cibernética passou a ser um tema dos conselhos de administração das empresas brasileiras. É a impressão que a gente tem. Eu queria saber, Ana, se você pode traduzir essa impressão que a gente tem que realmente o assunto segurança está fazendo parte do dia a dia das empresas, se isso está refletindo na Imperva, em novos pedidos, nas empresas quererem entender e sair um pouco só do DDoS, do Web Application Firewall e entrar numa área de segurança um pouco mais específica de dados, se todo esse contexto de, infelizmente, estarmos tão atacados, se isso está mudando a relação das empresas aí com a Imperva e se vocês estão sentindo isso nos seus clientes, por favor. Sim, nós estamos sentindo sim, a demanda tem crescido bastante, e não a demanda por serviços básicos, né? Porque quando a gente olha a superfície de ataque, ela mudou bastante, ela se sofistica a cada dia. Quando a gente olha ataques robotizados, por exemplo, são cada vez mais frequentes. A gente tem ferramentas para isso. Porque na verdade, né, quando há extração de dados, quando há vazamento de dados sensíveis, por exemplo, e que a gente acompanha pela imprensa, como você citou, é uma situação extremamente complexa, não só no âmbito de segurança da informação, mas a gente está falando do negócio das corporações. Então, quando a gente olha as prioridades hoje em dia dos CIOs, e a gente tem acompanhado vários eventos, várias pesquisas, Gartner e tudo mais, a gente tem cada vez mais conversado com clientes sobre essa sofisticação dos ataques, sobre as ferramentas que temos dentro do nosso portfólio para auxiliar as organizações cada dia mais a tratar com profundidade esses assuntos. Eu dei aqui o exemplo dos ataques robotizados, mas a gente tem uma série de exemplos, infelizmente, que a gente tem que tratar aí dentro de qualquer infraestrutura, qualquer organização hoje em dia. Quando a gente fala de segurança, a gente está falando do negócio também do cliente. Então, sim, a demanda tem aumentado consideravelmente. Nós temos o cliente, o valor das nossas soluções tem sido bastante importante. A gente tem conseguido comunicar o valor das nossas soluções de maneira adequada no mercado, muito por conta da demanda, mas muito também da eficiência que a gente leva. Como eu disse, nós temos várias técnicas dentro das nossas soluções de inteligência. Isso leva para dentro das organizações uma eficiência bastante grande, tanto visando, de novo, né, no nosso mundo de TI, mas também falando das organizações com relação ao go-to-market, a se preservar também, utilizando. Segurança é, sim, um tópico de negócios, um tópico extremamente importante, como você bem citou, faz parte das organizações em seus conselhos, inclusive, de administração. Então, a gente tem trabalhado bastante com as áreas de negócios das organizações, até com marketing a gente tem conversado, com RH, enfim. Tem sido uma jornada bastante interessante e bastante bem estruturada hoje em Imperva Brasil, né? Eu imagino, Ana, porque hoje, com essa quantidade de assuntos de segurança e ataques que estão acontecendo, né, o mínimo que a gente imaginava realmente é que isso estivesse refletindo nas empresas que trabalham com solução de segurança, né? Eu estava lendo ontem, realmente, um dia antes aqui da gente gravar, uma reportagem que saiu até no portal de notícias, no UOL, que geralmente não fala tanto de tecnologia na página principal, né? E a notícia era de cyberataques, e colocando que o Brasil era o 5º país mais atacado do mundo. Então a gente está sendo aí, infelizmente, promovido para posições melhores aí no número de ataques e no número nessa força de vulnerabilidades que estão tentando explorar. Até uma curiosidade nossa que o público também possa ter sobre até o posicionamento da Imperva, uma empresa global, né? A Imperva, mundialmente, deve acompanhar todos esses ataques, né? A Imperva, ela percebe também o Brasil como um país muito atacado comparado com outros países que a Imperva tem presença? Na verdade, muitas coisas inferem nesses números, né, Gui? Porque quando você olha, por exemplo, grandes eventos, né, Olimpíadas, por exemplo, né, a gente observou que a Ásia era estava tendo uma série de ataques aí, por exemplo, de negação de serviço. Mas nós temos 48 centros de limpezas espalhados pelo globo. Nós temos uma inteligência toda de tratativa de informações. Sim, nós temos visto que a América Latina tem sido um alvo bastante grande.
Especialmente Brasil também tem sido um alvo bastante grande. Quando a gente olha a pandemia também, a forma como muitas vezes nós tratamos esse assunto, isso acaba chamando bastante atenção para os atacantes, né? Alguns motivos políticos e ideológicos também são importantes na definição da quantidade de ataques, né? O cara muda o foco dele para determinada região porque está vendo que está aparecendo bastante coisa ali, ele quer entrar nesse circuito para fazer, infelizmente, os ataques que têm acontecido. Sim, o Brasil uma superfície, vamos dizer assim, de ataque importante hoje em Latinoamérica. É muito porque eu vejo que a maturidade de segurança local, ela foi descoberta, vamos dizer assim, a imaturidade, na verdade, foi descoberta da pior forma, ou seja, a quantidade de incidências de ataque muito grande. Então, as empresas médias, elas começaram a observar a necessidade dessa camada de segurança, como citamos há pouco. Então, assim, a gente está passando por uma transformação. Quando a gente olha, né, os números da pandemia, a aceleração da digitalização, junto com a digitalização, uma série de componentes que acabaram trazendo para dentro das organizações outras vulnerabilidades. Hoje em dia, a IoT é algo super importante para as organizações, porém, há mais superfícies para serem atacadas. E a gente tem amadurecido enquanto tecnologia no país, né? A pandemia, uma coisa difícil, trouxe uma aceleração, uma transformação para dentro das organizações. Junto com isso, trouxe mais vulnerabilidades. Então, assim, eu acho que é um momento de transformação geral e de conscientização também de que segurança é um item extremamente importante dentro das corporações. Gui. Portanto, né, gente, vocês que estão vendo e nos ouvindo, né, os dados que a Ana trouxe sobre a Imperva mundialmente e essa ascensão dos crimes cibernéticos aqui em América Latina e Brasil também, né, e as tendências que segurança são assuntos que são prioridades dos conselhos de administração. Eu acho que se quem está vendo, ouvindo a gente e ainda não tem esse assunto como prioridade, acho que vale um recado importante para repensar a estratégia, ainda em tempo, né? Já acho que deve estar todo mundo exercitando o budget para o ano que vem. Acho que é um ótimo momento de olhar para isso e, se não estiver dando foco total para a segurança ainda, aproveitar essa oportunidade para revisitar esse assunto, né? Porque se vocês não estiverem olhando, os bandidos, eles estão com certeza planejando atacar bastante a gente ainda aqui, né? Só tende a crescer. Então, por favor, revisitem seus planos, deem atenção a esse assunto, que ele é extremamente importante. E a pior forma é descobrir o ataque depois que ele já aconteceu, porque aí mexe com reputação da marca. Não é só com dados, né, Ana? Mexe muito com reputação também, né? A gente tem visto muito essa preocupação das empresas com reputação. Depois que a empresa ela é atacada, fica sempre aquela pergunta, mas os meus dados foram acessados? Os dados dos meus clientes foram acessados por alguém, foram vistos por alguém? Fica uma desconfiança muito grande dos clientes depois. Então, acho que o que a gente puder prevenir, melhor, né? Sim, sim. Como eu disse, segurança não é um item apenas de tecnologia. É um item de negócio. É importante para o business de qualquer organização. Então, é importante a gente priorizar. Quando a gente olha, só um outro dado que me ocorreu aqui, quando nós olhamos um relatório do Gartner sobre incremento de investimentos aí para, começando em 2020 e 2021, um incremento em relação a 2020, 64% das organizações estão priorizando segurança. E 53% das organizações estão fazendo cada vez mais arquitetura baseada em APIs. Lembra, né? A API é um vetor extremamente importante hoje de ataque. Então, assim, de novo, APIs estão conectando as aplicações de negócio, estão conectando seus clientes às suas aplicações. É importante a gente olhar para essa parte também. De novo, a gente está olhando segurança não mais como um item de tecnologia, e sim um item de negócio. Né? Exato, Ana. E sabe, eu queria voltar num produto de vocês, super importante, e que até eu fico curioso em entender se as empresas ainda estão olhando para isso, né? Porque parece que os ataques agora, a nova moda é ransomware, né? É sequestrar dados, né? A cada semana a gente ouve um caso desses, né? Mas vira e mexe,
vem ainda aqueles ataques recordes de negação de serviço que as empresas estão se protegendo, né? Eu tenho realmente uma expectativa que as empresas não escolham qual proteção, que elas realmente olhem cada vez mais para o negócio e proteja todas as camadas, né? É o que a gente leva para os nossos clientes, inclusive, quando a gente apresenta as soluções da Imperva, a gente leva não só uma solução, a gente leva os 3 aspectos que você trouxe para a gente. Falando em negação de serviço, né? Que não parece que está aparecendo, não está aparecendo tanto na mídia quanto os ransomware attacks que estão acontecendo no mundo todo. O DDoS, a tentativa de negação de serviço, aquele que não sequestra dados, mas que indisponibiliza a empresa, vocês estão vendo um incremento neles também específico ou ele está mais estável? Bom, os ataques DDoS eles estão realmente mais frequentes. Quando a gente fala de ransomware é o caso mais comum, porque eu acho que acaba tendo uma condição de noticiar, né, um pouco mais dramática, vamos dizer assim. Mas, por exemplo, sempre tem um ataque DDoS vinculado a um ransom. Sempre não, mas a grande maioria das vezes. Por quê? O ataque de negação de serviço ele acaba sendo uma cortina de fumaça para aqueles clientes. Por exemplo, vamos lá, a empresa X teve um ataque de DDoS, o que ele faz? Ele olha, a primeira coisa que ele vê, puxa, estou sem meu serviço, estou com indisponibilidade. O que ele faz? Ele volta o foco dele para resolver aquela indisponibilidade. Enquanto isso, os atacantes estão olhando onde estão as vulnerabilidades para sequestro de dados. Então, assim, sim, os ataques DDoS têm sido frequentes. Sim, enquanto a gente olha grandes eventos, é comum ataques DDoS. Em julho passado, a Imperva mitigou o maior ataque DDoS da história, mais de 1 tera de ataque, né? E isso tem sido constante nas organizações. Então, hoje no Brasil, a gente vê grandes empresas, nossos clientes agora, utilizando as nossas soluções de mitigação de anti-DDoS para se prevenir desse tipo de ataque. E a gente tem aí tido bastante sucesso nisso. Como eu disse, né, 1 tera de ataque DDoS não é algo simples para mitigar, né? Temos capacidade de execução. Até para quem está vendo e nos ouvindo e não seja tão da área técnica assim, mas esteja interessado em segurança, só para vocês terem dimensão do que é um ataque de 1 tera de negação de serviço, né? As empresas aí comumente têm links de internet de 1 giga, as maiores 10 giga. Gente, ataque de 1 tera. É ataque que para a empresa inteira, não é um ataque que para uma empresa, às vezes para um provedor de serviço inteiro, né? Então é um ataque muito grande, muito grande. E muitos desses ataques, né, Ana, eles acabam focando até nos players realmente de data center, né? Justo porque aí você consegue pegar todo mundo no final da história. Você não ataca uma empresa só, né? Você pega um player de data center, né? Sim, porque aí o objetivo é você tirar os clientes daquele provedor né? O estrago, né, é muito maior, né? O impacto daquele ataque acaba sendo muito maior. Por isso que quando a gente tem grandes eventos, Olimpíadas, Copa, grandes eventos de proporção, você sempre tem algumas questões interessantes, né? O objetivo do atacante é prejudicar alguns patrocinadores por alguma coisa que ele viu que ele não gostou, por exemplo, sei lá, um determinado banco, tira do ar, enfim. Tem muita coisa ideológica também por volta desses ataques, viu, Gui? E por isso que os eventos grandes normalmente há uma incidência bastante grande desse tipo de situação também. Outra dica, né, para quem está nos vendo e nos ouvindo agora, mediante isso que a Ana trouxe para a gente, se você está num player de data center convencional, não está na cloud computing ainda, né, o que a gente recomenda até para se proteger bem, mas se você está num player de data center, pergunta para o seu player, para o seu fornecedor, como é que ele se protege, que ferramentas de proteção contra todos esses tipos de ataques eles têm, porque é seu direito como cliente perguntar e é dever da empresa que te presta serviço te proteger. Ninguém está falando que consegue proteger 100%, né? 100% eu acho que é utópico, mas se a empresa tomar as atitudes de proteção, com certeza ela vai estar protegendo todos os seus clientes também, né? Então acho que é muito importante você que está com o seu ambiente hosteado em algum lugar,
questionar quem está te armazenando para você sentir segurança que você está protegido também. É super importante. E Ana, agora caminhando um pouquinho mais para uma linha mais de carreira e mais pessoal até, né? Você é uma mulher que chegou no topo da cadeia de uma empresa, líder de uma empresa de tecnologia no Brasil e de segurança. Eu acho que é mais utópico ainda, né? Infelizmente, a igualdade de gênero, ela ainda é um desafio aqui no mundo, né? Mas o Brasil também. Acho que até mais do que no mundo pelos percentuais que a gente acompanha. Como é que é essa sua jornada de mulher líder de uma empresa de segurança? Você é tão respeitada quanto seus colegas homens no mercado? Como é que foi chegar nessa jornada, nesse momento onde está uma mulher numa posição dessa, que eu acho é tão legal ver isso, mas eu imagino que também traga seus desafios, né? Sim, é desafiador. Eu sou uma mulher que veio de uma origem muito humilde, muito humilde. Tenho 3 filhos, mas sempre trabalhei muito, sempre em tecnologia, como eu disse anteriormente. Então, assim, sob o aspecto atual de diversidade, de inclusão e tudo mais, ser mulher em qualquer ambiente corporativo ainda é desafiador, ainda é bastante importante que a gente comunique isso, que a gente trabalhe isso. Eu faço parte de alguns grupos de executivas que tratam esse assunto e a gente tem visto mudanças, progressos importantes dentro desse assunto. A Imperva é diferente nisso também. Eu sou privilegiada, porque quando você olha a CEO global, é uma mulher, é a Pam Murphy. Quando a gente olha a nossa head de Customer Experience, é uma Nani, é uma mulher também. Nós temos bastante mulheres em posições de liderança. E isso foi também um motivador para mim, para eu estar aqui na Imperva hoje. Então, assim, sim, é desafiador, principalmente quando a gente tem que passar a comunicar isso no mercado. A gente é mais questionado, eu acho que um homem enfrenta menos questionamentos simplesmente por ser homem. Eu sou tão capaz quanto, mas eu tenho que autoafirmar algumas vezes, e é um assunto delicado também, né? Não é alguma coisa simples, mas eu me sinto privilegiada por ter essa oportunidade, por a Imperva ter uma cultura bastante diferenciada, na verdade, e eu tenho visto aí algumas mudanças significativas com relação à nossa atuação, a mulher atuando em cargos importantes, em cargos de negócio e lideranças estratégicas dentro das organizações. E eu estou vendo que a gente tem um futuro bem legal aí pela frente. Sabe, Ana, eu acho muito legal ver isso, a Imperva fazer isso no topo da cadeia de tantas posições importantes mundialmente. E eu que fico feliz também hoje quando eu olho para a minha carteira de clientes e as pessoas que estão nas posições de liderança desses clientes, tem bastante mulher, que é minha cliente principal, minha principal interlocutora. E isso me deixa contente também, porque mostra que todas as empresas aí, independente do mercado, estão abrindo as portas dessas posições de liderança para mulheres também, né? Acho que isso é muito legal. Feliz que a gente vem vendo essa mudança aqui no Brasil também cada vez mais forte. E eu acho que seria muito legal, até a gente está caminhando para um final, pedir para você, se você puder dar uma dica para as meninas aí que estão no começo de carreira, né? Porque começar em tecnologia não é fácil, é um mercado ainda majoritariamente masculino. Quando a gente vê os cursos de engenharia, de tecnologia em geral, as turmas ainda são bem masculinas e bem menos femininas. Se você puder compartilhar, até olhando para os desafios que você teve na sua carreira e olhando para o momento atual, que dica que você poderia dar para uma menina que está começando agora e que quer trabalhar com segurança e que quer entrar nesse mercado? Se você puder dar uma dica, seria super legal. Olha, eu vejo assim que aquelas coisas básicas, né, resiliência, determinação e tudo mais, isso faz parte do nosso dia a dia. Mas eu vejo que a gente se aprofundar e ter propriedade para falar dos assuntos, aqueles assuntos que a gente se propõe, é importante, porque a partir do momento que você se aprofunda, que você tem o conhecimento, que você tem o domínio daquele tema, daquele segmento, enfim, daquilo que você se propõe a fazer,
contra fatos não há argumentos. Então, a gente acaba tendo uma posição bastante firme e forte. Então, assim, o estudo, debruçar sobre determinados temas, olhar para o mercado de maneira crítica, entendendo qual é o seu ponto de vista também com relação àquilo, né? Qual que é a sua opinião? Emita as opiniões também, óbvio, né? Embasadas, contra fatos não há argumentos. Então, eu acho assim que aprofunde o seu conhecimento naquilo que você se propõe. Isso é chave. Não apenas eu entendo super sobre aquele determinado ponto de segurança. Não. Eu entendo a segurança abrangente, eu entendo a necessidade específica, eu consigo articular de maneira estruturada. Esse é o meu conselho para quem está começando agora. Legal, Ana. É muito legal você trazer esse olhar mais humano, né? Porque o técnico a gente aprende, né? O técnico a gente estuda, mas a atitude, eu acho que é o principal para a gente poder, para quem está em começo de carreira, se posicionar, né? E aí, independente do gênero, né? E para as meninas principalmente, até para poder mostrarem esse conhecimento, né? Que a gente tenha cada vez mais as mulheres presentes no mercado de tecnologia, seja em cargos de analista, de consultor, mas também nos cargos de liderança. Eu acho que tem uma jornada grande pela frente, mas a gente está vendo o cenário mudar bastante, né? E Ana, no nosso papo a gente cobriu aqui bastante coisa, a gente falou bastante sobre a sua carreira em si e depois falamos bastante sobre os produtos da Imperva e o cenário no mercado brasileiro, né? Acho que ficou claro o reforço aqui que a gente fez para que as empresas brasileiras continuem dando importância ao assunto de segurança cibernética, se planejem para o ano que vem, incluindo essa proteção de segurança para os seus negócios também. Assunto segurança não é mais técnico, é assunto do CEO, de conselho de administração. Então, se não está na sua pauta ainda, quem está nos vendo e nos ouvindo, inclua antes que seja tarde. E para a gente fechar, Ana, queria saber se você tem um recado final que você queria passar para quem está nos vendo, nos ouvindo, uma mensagem sua, da Imperva, livre, para que as pessoas possam aí compreender cada vez mais o assunto de segurança, por favor. Como a gente conversou aqui o tempo todo, segurança é um assunto que é bastante profundo, diversificado, a gente é abrangente demais, né? Por isso o nosso portfólio é abrangente, o portfólio da Imperva cobre grande parte das necessidades de segurança. A mensagem final é: nós estamos prontos, com toda a tecnologia necessária para ajudar as organizações a saírem do outro lado com as suas estratégias de segurança. Nós temos todo o know-how para desenvolver os projetos ou propor para o mercado uma jornada de segurança alinhada com a transformação digital que está ocorrendo. E uma mensagem, um recado pessoal da Ana. Obrigada pela oportunidade, é muito bom falar com todos vocês. Obrigada, Nextius, pela oportunidade. A Nextius é um grande parceiro Imperva de muitos anos, tradicionalmente conhece aí bastante daquilo que a gente faz, tem nos apoiado. A mensagem principal aqui estamos dispostos e disponíveis para ajudar você naquilo que for possível. Nextius Imperva é uma boa junção. Obrigada. Obrigado você, Ana, para a gente da Nexus. É um prazer fazer parte desse ecossistema da Imperva e poder trabalhar juntos aí com os nossos clientes, né, levando cada vez mais a pauta de segurança para os nossos clientes. De novo, obrigado, parabéns pela sua carreira, parabéns pela sua história e parabéns pelo que você está construindo com a Imperva aqui no Brasil também. Teria aqui um assunto para a gente falar ainda por horas e horas, mas que com certeza a gente vai ter oportunidade de falar mais vezes sobre isso para o nosso público também. Obrigado mesmo, Ana, pelo seu tempo, por ter aceito o convite. E fica aí o convite, pessoal. Conheçam a Imperva, conheçam a parceria Nexus Imperva, que vocês vão gostar. Obrigado, Ana. Obrigada, Gui. Obrigada, pessoal.